Bom, bom dia a todos aí, que eu não cumprimentei ainda. Sara que chegou agora. Seguinte, eu coloquei uma mensagem no chat para vocês explicando por que que eu tô sem câmera hoje, tá? Na verdade, é proposital, porque eu já dei aula hoje às 7 horas da manhã, eu já estava dando aula, e por incrível que pareça, quando terminou a aula, alguns minutos depois, o modem daqui de casa parou de funcionar. Não sei se queimou, não sei se foi a fonte. Tentei fazer algumas coisas aqui para ver se funcionava, porém não deu certo. Então a gente já entrou em contato com a operadora para tentar resolver o problema, porém, isso vai acontecer até 3 horas da tarde e aí não ajuda a gente, né. Então, tentei algumas outras opções e a melhor que funcionou é a internet do celular, tá. Então a gente está tendo uma aula aqui proveniente da internet do meu telefone, porém com medo, né, de ficar travando, ou vocês nem conseguirem me escutar, porque a imagem vai estar sobrecarregando a internet, então eu preferi deixar sem a câmera, para facilitar aí na compreensão de vocês, tá, através do áudio da aula. Porém, eu ia tentar fazer pelo celular, porque aí se fosse tudo pelo celular acho que daria, só que em compensação a projeção não ficaria tão legal. Eu acho, né, nunca tentei fazer. Então eu tô me arriscando aqui pelo computador mesmo, só que sem a câmera, ok? Queria deixar isso claro. E vocês estão conseguindo ver já a projeção da aula de sistema endócrino aí? Sim. Beleza. Então vamos nessa. Eh, Bom, se vocês olharem, é uma aula curta, né, uma aula de 25 slides, mas é aquilo que eu digo, nem sempre a quantidade dos slides refletem de fato na sua complexidade, né, a quantidade de informações. Então, apesar de ser um slide curto, é um slide que ele é denso em relação ao conteúdo. Então, vai a gente vai precisar trabalhar bastante esses conceitos, para que isso não tenha nenhum tipo de dúvida na cabeça de vocês, porque sistema endócrino cai horrores no vestibular, e assim como o digestório, eles formam a a dupla aí da fisiologia, que são as mais complicadas, assim, desse ramo da biologia. Então, acho que a princípio é isso. Eu queria sugerir a vocês que tentassem estudar isso através de mapa mental, assim como eu sugeri para sistema digestório. Vai facilitar muito a vida de vocês, beleza? Então vamos nessa. Lembrando que eu já deixei uma lista extra aí de sistema endócrino e digestório, né, vocês já receberam. Então depois da aula vocês já podem exercitar esse conteúdo, sem problema nenhum. A primeira coisa, quando eu falo sobre sistema endócrino, eu estou falando sobre uma estrutura que foi originada no tecido epitelial, né, porque glândula faz parte tecido epitelial glandular, lembra? Tem revestimento glandular. Então ela surge lá, sua origem é lá. No entanto, vocês viram lá no tecido epitelial que existe a glândula endócrina, a glândula exócrina e a glândula anfícrina, sendo que a endócrina recebe esse nome, pois essa glândula
ela libera o seu conteúdo, a sua secreção para ela libera a sua secreção para a corrente sanguínea, beleza? Então essa é a primeira parte. Muito bem. O nome que a gente vai dar para essas secreções será chamada de hormônios. Então, glândulas endócrinas são aquelas que liberam secreções para a corrente sanguínea. Essas secreções vão ser chamadas de hormônios, diferente dos sucos que a gente tinha visto, diferente dos sucos que a gente tinha visto na glândula, no caso, exócrina, beleza? Então, peraí, só que tá entrando nojento aqui. Muito bem. Então, isso é a classificação da glândula, né? E o que ela libera, de uma maneira geral. Só que a função de uma glândula, né, é, no caso de uma glândula endócrina, especificamente, é enviar uma informação, né? A ideia de um sistema endócrino é permitir que uma informação seja enviada para o corpo e essa informação, então, contribua na sinalização entre os órgãos, porque eles não se comunicam de outra forma, porque uma célula não fala com outra, ela não enxerga outra, ela faz sinalização através de contato, beleza? Então, esse contato vai ser oriundo por essas substâncias que a gente vai falar a partir de agora. Então, essa aula, ele é muito sobre hormônios, quais hormônios existem, quem produzem, aonde atinge, como essas respostas vão ser efetivadas. Então, essa é a ideia da aula de hoje. Só que o sistema endócrino, ele não é o único que envia informações para o corpo, né? Se você for para pensar, o sistema nervoso também faz isso. Como é que ele faz isso? Através dos impulsos nervosos, através dos impulsos elétricos, ok? Esses impulsos nervosos ou impulsos elétricos, eles vão emitir no final do sistema nervoso, né? A gente viu isso lá na aula, na última aula de histologia, quando eu falei sobre sinapses. Então, quando eu chego na fase terminal de um neurônio, existe ali uma fenda sináptica, uma fenda aonde é liberado neurotransmissores de um lado para o outro, né? Esses neurotransmissores também podem ser chamados de neurohormônios, também são sinalizadores. A gente falou de alguns aqui: acetilcolina, serotonina, dopamina, exemplos, né? Que são neurotransmissores. Então, eles funcionam como agentes de sinalização, assim como os hormônios que caem na corrente sanguínea. A diferença é em como vai se dar a resposta desses dois tipos de transporte de informações. Então, no caso do sistema nervoso, a gente tem um sistema de ação rápida, porque você quer levantar o dedo, você ativa o sistema nervoso central, levantou o dedo, rápido, milésimos de segundos. No caso do hormônio, ele tem que cair na corrente sanguínea, ele tem que ser bombeado pelo coração, ele tem que chegar no tecido alvo, né, ser reconhecido por esse tecido alvo, o tecido alvo tem que responder, demora muito mais. Então, o momento de estresse, de fuga, o momento de excitação, são processos que são lentos, não são rápidos, como o sistema nervoso. E isso é bom também, né? Isso é bom no momento em que um processo de luta ou fuga, ou estresse ou excitação
eles são processos que demoram, não são processos de curta duração, são de longa duração. Então, é graças a essa lentidão que esse processo consegue ter uma duração maior. No caso do sistema nervoso, a ação é rápida. Então, levantar o dedo é uma coisa muito fácil. Porém, é de curta duração. Você nunca vai imaginar um processo de excitação na reprodução humana sendo oriundo somente do sistema nervoso, porque como é que o animal vai manter excitação para a cópula, né? Mantendo só esse processo, esse estímulo através do sistema nervoso. Você teria excitação, depois acabaria e cessou. Então não teria uma efetividade do processo reprodutivo. Por isso, os hormônios existem, para dar uma continuidade, para dar uma homogeneidade nos processos, tá? Justamente por fazer com que eles sejam mais prolongados. Essa é a ideia, tá? Um exemplo disso, estou falando sobre excitação, sobre fuga, estresse, etc., mas não é só em situações pontuais. O próprio fato de você acordar e se manter acordado é um processo hormonal, depende de hormônios, né? O humor depende de hormônios. Você vê isso no ciclo menstrual lindamente. O ciclo menstrual, ele muitas vezes, né, em maioria no caso, eles não são regulares, eles são oscilativos, né? E aí nessa oscilação aí, você tem variação hormonal bizarra, muito grande. E junto com ela, a oscilação comportamental, né? Ou seja, a questão do humor está atrelado aos hormônios, né? Quando o indivíduo tem os seus hormônios sexuais diminuídos, o seu humor tende a ser prejudicado, né? A sua sensação de bem-estar, digamos assim, beleza? Então, isso é um exemplo prático do dia a dia. Né? Outra coisa que eu falei é sobre acordar e se manter acordado. Então, o cortisol é um hormônio, a gente vai falar dele depois, de onde ele vem, etc. Mas ele é um hormônio que, inclusive, já caiu na UERJ, falando sobre isso. Ele é um hormônio que mantém a gente acordado. Então, o fato de você acordar e se sentir disposto, você acordar e sentir energia para cumprir as suas atividades diárias, e isso é garantido pelo cortisol. Então, se por acaso você tivesse algum problema na sua produção, né, na produção desse hormônio, muito provavelmente você ficaria com uma sensação de cansaço, uma sensação de lentidão, de peso ao longo do dia todo, né? Uma necessidade de ficar deitado ou dormindo o dia todo. Isso pode ser um problema hormonal, tá? A questão do ganho de peso pode ser um problema hormonal. Então, os órgãos se comunicam através desses hormônios, acelerando ou desacelerando eles. Então, entendam que eles têm esse antagonismo, o sistema nervoso e o endócrino, aonde o nervoso tem ação rápida de curta duração e o endócrino tem ação lenta de longa duração. No próximo slide, agora no slide número 3, estamos com uma imagem do corpo humano, destacando as principais glândulas endócrinas presentes nele. Então, começando da parte superior do corpo humano para a inferior, temos aí, lá em cima, o hipotálamo, que é um dos principais, associado, né, o próximo de uma outra glândula chamada de glândula hipofisária, ou também conhecida muito como glândula mestra, tá? Também é conhecida como glândula pituitária. Essa glândula está um pouco abaixo do hipotálamo, não sei se eu consigo fazer aqui um zoom, deu para fazer, né? Ela fica um pouco abaixo aqui do hipotálamo, tá? E ela é a glândula mestra mesmo, ela que regula basicamente todos os outros, as outras glândulas do corpo.
A gente vai discutir um pouco isso daqui a pouco, tá? Mas então temos hipotálamo, temos glândula hipofisária. Atrás das duas, né, na porção mais dorsal do indivíduo, ou seja, mais próxima das costas do que do ventre, né? Temos ventral frente, dorsal trás. Então, mais na região dorsal, na altura do hipotálamo, da conexão do hipotálamo com a hipófise, a gente encontra a glândula pineal. Essa glândula pineal, eu vou deixar é, em aberto aqui, vou aprofundar um pouco sobre essa glândula, porque assim, não vai ter informação sobre essa glândula ao longo dos slides, tá? Então, toda a informação que a gente vai ter sobre glândula pineal será agora, nesse momento. Bom, a glândula pineal, ela tem a função de controlar o nosso ciclo circadiano. O ciclo circadiano é o ciclo que regula a ideia, né, de tempo, né, para o ser humano. Ou seja, a ideia de dia e noite que a gente tem, de momento de ter que descansar, momento de estar ativo, é graças à atividade dessa glândula pineal. Como é que essa glândula pineal funciona controlando esse ciclo circadiano? Bom, a glândula pineal produz um hormônio. O nome do hormônio se chama melatonina, não é melanina. Essa melatonina, eu estou colocando para vocês aqui no chat, para não ter confusão na pronúncia e na escrita da palavra. Então, a melatonina é o hormônio do sono. Só para não confundir, então, só para não confundir, a melanina é o pigmento presentes em olhos, pele e cabelo, beleza? Então, essa é a diferença aí. Então, a melatonina, ela é o hormônio do sono. É ela quem vai contribuir para que a gente fique no estágio de stand-by, né? Naquele período de sonolência, né? No período de latência, onde o corpo ele está se reorganizando, ele está repondo tudo que foi perdido ao longo de um dia de atividade. Beleza? Ele está memorizando, ele está renovando as células velhas, ele está recuperando partes que foram degradadas. É isso que acontece. Então, quem mantém esse estágio de sonolência, né, ou diminuição da atividade metabólica, é a melatonina. Quando é que essa melatonina ela é influenciada, né, ela é estimulada para ser produzida? Quando você tem diminuição da luminosidade. Então, a luminosidade, no caso, a ausência de, é que estimula a produção da melatonina pela glândula pineal. Então, quando você está no ambiente de penumbra ou de escuridão, a tua glândula pineal entende que é um momento de descanso, que é um momento de tranquilidade, de paz que o corpo pode repousar para fazer essa manutenção do organismo. E é o momento, então, que a atividade metabólica começa a diminuir quando há a liberação dessa melatonina. Exemplo, você foi, assistiu a aula a manhã toda, foi para casa, aí colocou lá uma televisãozinha, fechou a cortina, deixou aquela penumbra e está lá assistindo a televisão. Então, aquele ambiente monótono, né? Aquele ambiente
aonde você tem ali uma frequência sonora que não oscila muito, aonde você tem uma luminosidade diminuída, vão corroborar, vão contribuir para a produção da melatonina e os primeiros sinais do estágio de sono. Beleza? Então é assim que a melatonina age. Então, por exemplo, quando começa a ficar de noite, por que que as pessoas dormem quando fica à noite? Porque a melatonina tende a ser produzida quando diminui a luminosidade, ok? Assim como, às vezes, você está morrendo de sono e você está, sei lá, num ambiente extremamente claro e você tem dificuldade de dormir porque aquilo ali te incomoda, porque aquela luz te atrapalha a dormir, ou à noite mesmo, né? Pessoas que dormem, que têm dificuldade de dormir, por exemplo, com uma televisão ligada, com uma luz ligada, porque fica extremamente cansada, mas não consegue repousar porque aquilo ali está impedindo a liberação da melatonina para ela conseguir entrar nos níveis mais profundos do sono, tá? Lembrando que o sono ele não é uma etapa única, ele é formado por várias etapas, até que você atinja o que a gente chama de sono REM. O sono REM é a total desconexão do corpo com, com a mente. Então a mente ela fica meio que desconexa do corpo, né? Óbvio que não é 100%, mas ela se aproxima muito disso justamente para facilitar a questão da memorização. Ah, não falei dos outros, né? Então a glândula pineal é essa. Se alguém tiver alguma dúvida, fale agora, tá? Então é isso daqui, na parte da cabeça a gente tem essa. Saindo da região, tá, facial, a gente tem a glândula tireoide na base do pescoço, né? Parece uma borboleta. No meio dela tem as glândulas paratireoides. Não sei se vai dar para ver aqui, acho que não. Mas são quatro bolinhas aqui, duas de cada lado. Ela está em cima da tireoide, são as glândulas paratireoides. A gente ainda tem as glândulas suprarrenais, são aquelas que estão acima do rim, associadas a. Temos o pâncreas, que é uma glândula anfícrina, né? Então tem sua porção endócrina também. O próprio rim. Aí você tem os ovários e os testículos. Então são essas as principais glândulas que a gente vai estudar aqui hoje. Só que não tem como falar sobre sistema endócrino se você não entende o que é feedback. Feedback biológico, né? Ele é uma resposta de um órgão para o outro de acordo com um estímulo hormonal. Então, digamos que na cabeça, a glândula hipofisária, ela envia um hormônio até, sei lá, o testículo, e aí o testículo vai responder com um outro hormônio, que volta para a cabeça e vai determinar se você vai querer ser estimulado ainda mais ou se você não vai querer ser estimulado. Então, isso é o feedback. Eu estimulo o outro órgão. O outro órgão manda uma resposta para mim dizendo se há necessidade de ser estimulado ainda mais ou se não quer ser estimulado ainda mais. Então, se essa resposta, se essa resposta for eu quero ser estimulado ainda mais, então você vai chamar esse feedback de feedback positivo, né? Agora, se você manda uma informação dizendo não há necessidade de ser mais estimulado, aí você vai estar trabalhando com feedback negativo.
A maior parte do corpo humano trabalha com feedbacks negativos. Então, isso faz com que os feedbacks positivos eles sejam bem característicos, eles sejam bem comuns da gente identificá-los, tá? Nesse slide número 4, tem aí uma ideia ali, né, um exemplo em relação à tireoide. Ao invés de eu mostrar isso pelo texto, a gente costuma fazer muito isso nessas aulas remotas, é tentar abdicar um pouco do texto para poder ir para a imagem e visualizar o processo pela imagem. Então, de acordo com o slide número 5, a gente vai conseguir fazer esse processo através dessa simulação, tá? Que eu vou oralmente ditar a vocês, que é o que está no slide 4, só que na forma textual, tá? Então, repare aí o sistema de exemplificação que a gente tem em relação à hipófise com a tireoide. Como eu falei para vocês, a hipófise, ela é a glândula mestra, né? Então, a hipófise, ela vai controlar uma série de feedbacks. E uma delas é essa relação que ela faz com a tireoide. Como é que funciona isso? Bom, dentre os hormônios hipofisários, um deles é o TSH. Daqui a pouco a gente vai ver o que significa o TSH, tá? Mas ele é um hormônio que estimula a tireoide. Então, ele sai da hipófise via corrente sanguínea, né? Um hormônio, então a gente sabe que ele vai através da corrente sanguínea, e ele vai até a tireoide, né? Na verdade, ele vai para todos os órgãos, tá? Vou deixar isso claro aqui. Ele está na corrente sanguínea, então ele passa por todos os órgãos. Só que cada hormônio, ele tem receptores nessa substância química que reconhece um órgão-alvo. Ou seja, ele tem, tipo, é como se fosse uma ligação chave-fechadura com o, com as células presentes na tireoide. Cada órgão tem receptores diferenciados. Então, as fechaduras do coração. Por isso que o TSH ele vai ter uma atuação, uma efetividade maior nesse órgão, por mais que ele esteja percorrendo o corpo como um todo. Então, ele se liga na tireoide, conforme ele passa, né, pelos vasos sanguíneos que estão ali adjacentes a esse órgão, e aí vai estimular uma série de processos metabólicos internos na tireoide, estimulando que ela produza os seus principais hormônios. São dois. Na verdade, ela produz três hormônios, tá? Mas a gente está pegando aqui um exemplo de como é que se tem o feedback. Então, eu vou usar os dois principais ali, que é o T3 e o T4. O T3 e o T4, então, são produtos do estímulo da tireoide pelo TSH que veio da hipófise. Repara que, depois que a tireoide produziu o T3 e T4, o T3 e T4 é a resposta do processo de excitação da tireoide. Então, a hipófise excitou a tireoide pelo TSH e a sua resposta foi o T3 e o T4. Esse T3 e T4 também são hormônios, então também cai na corrente sanguínea. Uma vez na corrente sanguínea, eles vão passar por todos os órgãos. E o T3 e o T4, eles são hormônios que têm mais ou menos todos os órgãos como órgãos-alvo. Porque o T3 e o T4, eles são hormônios que aumentam o metabolismo. Eles excitam o metabolismo dos órgãos. Então, todos os órgãos são afetados, né? Afetados positivamente pelo T3 e o T4. Tá? E aí isso faz com que o metabolismo corporal seja homogêneo. Aí tu vai falar, pô, mas eu não estou entendendo isso. E aí eu vou te responder, imagina você acordando e você está meio lento. Você abre o olho e você está lento.
o teu corpo estava com o coração batendo devagar, sistema nervoso mandando impulsos nervosos devagar, porque estava tudo em repouso, né. Intestino, estômago, pâncreas, todo mundo mais lento do que o normal. Por que mais lento? Porque você está num momento de, como eu disse, repouso. Então o gasto energético é menor. Só que, pô, se você abrir os olhos, agora agora você vai precisar, eh, que o coração bata mais rápido, que o intestino e o estômago funcionem mais rápidos para absorver energia, porque você vai ter que comer, né, então o estômago tem que trabalhar mais, então o intestino também tem que trabalhar mais, etcétera. Então, isso significa que, hã, a gente vai precisar sinalizar para os outros órgãos, né, a cabeça vai ter que sinalizar para os outros órgãos: "Olha, eu acordei e eu preciso ficar mais ativo". Então, coração, trabalhe mais, estômago, trabalhe mais, intestino, trabalhe mais, e assim por diante. Então, como é que isso acontece? A hipófise, acordei, sistema nervoso então foi ligado. Agora eu preciso sinalizar para o resto do corpo que eu acordei, que eu preciso ficar ativo. Então, a hipófise manda TSH para a tireoide vai, libera T3 e T4, T3 e T4 vai para os outros órgãos e faz os outros órgãos também aumentarem sua atividade. Ficou claro isso? Isso é extremamente Ficou. importante. Isso é muito importante. Porque você pode acordar, abrir os olhos e o corpo não responder. Não sei se vocês já passaram pela situação de estarem tão cansados, que você abre os olhos, mas você não consegue levantar da cama sequer. Porque, às vezes, algumas partes do teu corpo não receberam a sinalização de que você de fato acordou, tá. Então isso pode ser um problema inclusive patológico, pode ser uma doença, né. Você não conseguir ter essa resposta, de você não conseguir sincronizar esses órgãos, e eles são sincronizados via esse caminho que eu estou dizendo, tá. Existem alguns casos aí, né, de doenças associadas a isso, que podem levar a esse quadro, que eu vou falar daqui a pouco. Então isso é um caso de feedback negativo. Por que que é feedback negativo? Porque a hipófise estimulou a tireoide, até aí cagou, porque feedback é resposta, eu não estou falando do estímulo. Então, a hipófise liberou a TSH, estimulou a tireoide, ok. Agora, a tireoide produziu T3, T4, e isso volta para a corrente sanguínea, inclusive para a hipófise. E aí é que está o feedback, porque quando o T3 e o T4 chegam na hipófise, elas vão diminuir a atividade hipofisária, tá. Então é uma resposta que é negativa, porque ela tá diminuindo a atividade daquela que induziu a sua produção. Mas por que que ela faz isso? T3 e T4 diminuem a atividade hipofisária. É pelo seguinte, bom, se eu estimulei o corpo com T3 e T4, né, eu acordei, abri os olhos, liberei T3 e T4, meus outros órgãos começaram a funcionar e sincronizaram, ok, funcionou. Eu quero fazer com que isso aconteça de maneira progressiva e constante, que eu fique aumentando cada vez mais o metabolismo da minha fisiologia, né, do meu sistema fisiológico, eu quero ficar sobrecarregando os meus órgãos. Não, não é o que eu quero, né. Eu quero ativar esses caras e estabilizar, eu quero entrar em homeostase, eu quero ficar em equilíbrio. A ideia do corpo humano é entrar em equilíbrio. Então, acordei, mas todo mundo acordou junto? Não. Então vamos lá, libera o T3 e T4 aí, para poder todo mundo ficar ativo. Ficou ativo? Ok, não preciso de mais, porque senão sobrecarrega os órgãos, todo mundo começa a fazer divisão celular demais para repor as células, todo mundo fica velho mais rápido, tem que repor as células mais rápido, então tem que fazer mais mitose. Então a chance de dar erro, uma mutação vai ser maior, a chance de formar um tecido cancerígeno vai ser maior, não é isso que a gente quer.
Então, o T3 e o T4 ele vai inibir a hipófise. Então, quanto mais eu estimular a tireoide, menos eu quero estimular essa tireoide, porque ela já está estimulada. Enquanto mais, menos. Isso é uma prerrogativa do feedback negativo. O quanto mais, menos. Então, a gente fala que o feedback negativo é mais, menos. Enquanto o feedback positivo, ele é o mais, mais. Então, quanto mais eu estimulo um órgão, mais ele quer ser estimulado. Aí você vai perguntar, putz, mas agora que eu não estou entendendo mesmo. Quando é que isso acontece? Não tem nesse slide, nesse material, um slide dedicado a feedback positivo. Então, eu vou explicar para vocês o que é o feedback positivo, um exemplo, ou, na verdade, alguns exemplos da onde isso acontece, ok? Então, vamos lá. Vamos pensar no feedback positivo bem tradicional, que é o do parto, né? No parto, é liberado um hormônio, eu vou falar depois sobre ele, tá? Esse hormônio ele vai até o útero e vai induzir a contração uterina. Beleza. Ele vai lá e contrai. O útero, por sua vez, contrai e manda respostas de volta para a hipófise. Essas respostas são respostas associadas ao sistema nervoso, através da dor. Então, quando a mulher contrai e sente dor, essa informação volta para a cabeça. E aí, contraiu, sentiu a dor. Foi o suficiente para expelir a criança? Será que uma contração, ela é o suficiente para expelir uma criança? Não mesmo, né, galera? Uma mulher, quando ela entra no trabalho de parto, na verdade, nos dias antes dela entrar no trabalho de parto, a gente fala que o trabalho de parto começa quando ela tem 3 centímetros de dilatação da vagina. Mas ela começa a sentir dor antes, para poder dilatar essa vagina até chegar a 3 centímetros de dilatação. Então, essas dores, elas começam antes. E elas vão ficando, né, aquelas dores pré-parto, elas começam pontualmente. Então, você está lá com a gestação, tal, 9 meses, daqui a pouco tu sente uma dor, uma contração uterina. Aí você acha que chegou a hora, só que não. Aquilo ali é só uma preparação, está começando, e ela é pontual, aí para a dor. Aí no outro dia você sente a mesma dor num outro horário qualquer. Depois no outro dia você sente 2 contrações no mesmo dia em horários diferenciados. No outro dia você já sentiu 3. No outro dia não aumenta. No outro dia permanece 3, mas elas começam a ficar constantes. Até chegar uma hora que essas dores que são espaçadas, elas se tornam uma coisa só. Então você começa a sentir essas dores direto. E é isso que caracteriza o trabalho de parto. É quando as contrações, uterinas, elas se tornam algo linear e progressivo. Então fica uma coisa só, uma dor que não para e que tende aumentando cada vez mais. Porque isso é um feedback positivo. Então, quanto mais se contrai esse útero, mais eu vou estimular a ele ser contraído. Para quê? Para que essa contração seja tamanha ao ponto de expelir a criança. Então, você só vai parar essas contrações uterinas pós o parto, pós a saída do feto. Aí o corpo entende que não há mais o que ser expelido, né, e aí ele para de fazer essa contração. Então isso é um feedback positivo, tá. Um outro feedback positivo que a gente encontra, eh, pode ser associado à questão da evacuação. A evacuação também é um processo de feedback positivo, o estímulo do peristaltismo para a eliminação das fezes, que é um processo parecido inclusive com a eliminação da criança, tá. Num processo, assim, óbvio,
se você pensar no processo amplo, né. Um outro exemplo de feedback positivo que cai, né, além as fezes eu não vi ainda cair em prova, mas gestação cai direto. Um outro que cai é a amamentação, né. A amamentação também é um processo de feedback positivo. Então, quanto mais, né, a criança estimula, né, as mamas, seio, teta, não sei como você quiser falar, eh, quanto mais ele estimula, esse órgão, maior a produção de leite materno, tá. Eh, isso é um processo de feedback positivo também. Inclusive a pessoa, né, a mulher no caso, que está amamentando, ela não pode parar de ofertar o leite à criança, porque essa oferta, né, do peito materno para a criança, quando há condições, né, a gente tem que levar em consideração que existem N casos, o processo de amamentação muitas vezes não é uma coisa simples, é uma coisa complicada, delicada, dolorosa para a mulher, tá, existe processo a criança não vem com carinho para poder mamar, a gengiva é dura, então pressiona demais, né, o processo ali de vamos falar de uma maneira geral, né, de ordenho ali do peito da mulher, isso pode causar feridas, né, no bico do peito, na auréola do peito, e causar sangramento, rupturas, né, que levam a sangramento, pode inclusive "cair", entre aspas, né, perder esse bico por conta dessas rachaduras, por conta desses sangramentos, então é uma coisa delicada. Porém, nos casos aonde não se tem esse tipo de complicação, ofertar o peito, né, com regularidade, intercalando um para o outro, vai auxiliar e facilitar na manutenção da produção do leite materno, fazendo com que esse leite ele não resseque, né, as pessoas costumam dizer que não empedre, que na verdade, o leite materno que não é expelido, né, ele tende a formar, os glomérulozinhos internos, né, o que é dito como pedra. Mas, na verdade, essa produção e essa liberação, ela se dá por conta do estímulo de sucção, né, então quando a criança está ali fazendo o movimento de sucção, né, a pressão de sucção, ela está estimulando esse peito a produzir, né, o leite materno. Eu queria inclusive destacar aqui algumas umas coisas interessantes para provar isso a vocês, né. Você vai falar assim: "Porra, Rômulo, mas a mulher, ela produz leite materno quando a criança ainda tá dentro da barriga da mãe, né". Então, como é que é pela sucção? É porque, óbvio, existe outros hormônios que vão estar influenciando na parte inicial ali da gestação, no preenchimento, no aumento metabólico desse peito, para que ele inicialmente produza leite para essa criança, para quando essa criança nascer, ela tenha leite disponível já pronto, não é eu não posso nascer assim, na hora que a mulher tem a criança pelo parto normal, ela gasta energia, mas a criança também gasta, né. Tipo, a mulher tá se espremendo toda para expelir a criança, e você tem que pensar que a criança está sendo espremida pela vagina da mãe. Então, ela tem que resistir a essa pressão e ela gasta energia, tá. Fora o fato que ela fica um período ali sem respirar. Então, há um gasto energético muito forte. Então, quando a criança nasce e começa a respirar, além do incômodo dessa respiração, dessa oxidação inicial que ela tem do pulmão, da abertura desse pulmão que nunca funcionou, ela também precisa de nutrientes. E ela vai pegar esses nutrientes na primeira amamentação, que acontece logo após o parto, tá. E uma coisa interessante é que a mulher quando tem a criança, né, pelo parto normal, ela gasta tanta força ali naquela contração,
que a própria musculatura, torácica faz com que o leite seja expelido no momento do parto. Eu lembro isso do momento da minha filha nascendo, eu participei do parto, e assim, era nítido, você percebia o leite escorrendo do peito da mãe, e para a criança poder fazer essa primeira conexão, esse primeiro contato ali, e conseguir pegar a energia necessária daquela que ela perdeu durante todo o processo do parto, que leva em um parto normal leva, sei lá, até 18 horas, né, geralmente, então vai de 12 a 18 horas de parto. Nesse caso da minha filha foram 14, se eu não me engano. Então, é muito tempo, né. Muito bem, eu tô falando tanta coisa do parto que eu acabei me perdendo onde estávamos. E eu ainda não tô vendo vocês, vocês não estão me vendo, então fica mais difícil ainda. Alguém me ajuda, por favor, vamos lá. Enquanto isso eu vou tentando lembrar. Estava falando de feedback positivo. Obrigado. Voltei. Beleza. Então isso é um exemplo. Era só para fechar, porque isso pode cair em prova. Para provar para vocês que o feedback positivo é estimulado por sucção, existem relatos, tá, descritos em reportagens de homens que produzem leite através do processo de sucção. E isso foi relatado, numa reportagem bem conhecida sobre um a guerra do Oriente Médio, né, que aconteceu ali próximo de 2010 e tal. Já tem um tempo isso, né, teve um relato de um soldado que pegou uma criança recém-nascida, né, de uma mulher que havia morrido por uma bomba, por uma explosão, e a criança sobreviveu e não tinha hospital próximo, era 3 dias de caminhada, se eu não me engano, do local onde ele encontrou a criança recém-nascida. Era uma região de guerra, então não tinha nem outra pessoa para ele poder recorrer, né, para poder ofertar leite a essa criança. Então a única coisa que ele pensou em fazer naquela situação foi pegar a criança, colocar embrulhar ela no abdômen dele e tentar ir para um hospital mais próximo, né. E aí nessa, ou para uma base, eu não lembro direito a reportagem. E aí ele colocou essa criança, que chorava muito, né, no peito dele. E a criança começou a fazer sucção do peito do cara. E depois que ele chegou 3 dias no hospital, né, de acordo com os relatos lá da reportagem, o médico, né, a pessoa que recebeu, perguntou o que que ele tinha dado para essa criança conseguir sobreviver nesse período. Ele falou que não deu nada, porque ele não tinha nada a não ser água e comida que ele tinha ali para ele, né, mas que a criança obviamente não aceitava, né, ela não tem ainda, o sistema digestivo dela não é especializado nisso ainda, né. Tipo, ela foi feita para beber coisa, não para comer nada. Não tem como mastigar, não tem dente, né. E aí o médico falou para ele que a única explicação possível para essa criança ter sobrevivido nesse período é que ela tenha conseguido leite do peito desse cara, né. E e ele reportou que ele sentia a criança fazendo muita pressão no peito dele e tal, mas que nunca imaginou que fosse sair nada dali, porque obviamente ele não tem o desenvolvimento da glândula mamária, porque ele é homem, né, ou seja, não há hormônios que estimulem a o desenvolvimento da glândula mamária normalmente. Agora, se você pega uma mulher que não é grávida e também promove processo de sucção no peito dela, ela também vai produzir leite, tá. Então, o processo de sucção nas glândulas mamárias fazem o estímulo
do desenvolvimento, da produção de leite materno. Agora, é óbvio que eu nunca vou comparar uma mulher grávida com uma mulher não grávida ou um homem na taxa de produção de leite. É óbvio que não. Mas eu estou dizendo que existe essa possibilidade porque todos nós somos mamíferos, né? E todo mamífero tem glândula mamária. A diferença é quem estimula essa glândula mamária e quem não estimula essa glândula mamária, e quem faz isso são os hormônios. Tá? Se ficou alguma dúvida, pode falar, senão a gente continua aqui. Bom, então, o hipotálamo é aquela parte inicial, né, da cabeça, da região facial, e não está em ordem, eu vou passar aqui rapidinho. Espera aí. Por quê? Cadê? Eu não coloco aqui, tá, mas eu vou falar Rômulo, para você. Diga. oi, no caso, é que você falou de gravidez, no caso da depressão pós-parto, qual é a relação, assim, de feedback? Tem a produção, não tem? Como é que funciona mais ou menos isso? Então, no caso de depressão pós-parto, a gente pode ter aí alguns caminhos que levam a isso. Um desses caminhos é a redução da quantidade de hormônios muito forte no período do pós-parto. Então é natural que a mulher, depois que ela tem a criança, ela ainda tenha o período de resguardo, né. O período de resguardo seria um período que ela ainda mantém as taxas hormonais altas, mesmo depois de ter, expelido a criança. Isso é um mecanismo de proteção, tá, para que essa mulher, ela ainda consiga manter o metabolismo alto nesse primeiro tempo, que é um tempo que a criança demanda muita energia da mãe. Então ela praticamente mama e dorme, né, é uma criança que depende demais dessa mãe. Então o metabolismo alto dessa mulher nessa fase é fundamental para garantir a sobrevivência ah, da criança. Então, se você diminui demais, você dificulta essa ligação inicial mãe e criança, né? Até porque os hormônios elevados na mulher aumenta a receptividade dela para outros indivíduos. Então, uma forma de aproximá-la do próprio filho é mantendo esses hormônios em alta inicialmente. Depois, ela vai diminuindo aos pouquinhos. Uma mulher que tenha uma queda absurda desses hormônios logo após o parto, isso pode prejudicar demais, porque ela vai diminuir a produção de leite, ela vai diminuir a receptividade a outros indivíduos da mesma espécie. Então isso pode causar o que a gente chama de depressão pós-parto. A depressão pós-parto, ela é como se fosse um processo de TPM. Tá, um processo de TPM, só que uma TPM, né, uma tensão ali, no caso da TPM é pré-menstrual, né, no caso da depressão pós-parto, é pós a menstruação, é pós a liberação do feto, da placenta e etcétera. Mas tem o mesmo caminho no sentido de queda de hormônios. E aí isso altera o humor dessa mulher, e essa oscilação faz com que ela tenha a rejeição da criança. Ela não reconheça a criança como parte dela, que é seria o normal, entre aspas, de uma mulher que não tem essa queda direta. Isso é um dos caminhos que se pode levar à depressão pós-parto. A gente sabe que não é só isso, mas é uma delas. Outro exemplo pode ser feito, né, enfim, explicado através de traumas psicológicos que essa pessoa tenha da sua infância. Então, de repente, uma mulher que, quando criança, foi abandonada pelos pais. Então, existe essa predisposição que pode fazer também com que ela tenha variações hormonais e também cause essa rejeição
do filho. Então existem alguns caminhos que levam a essa depressão pós-parto. Geralmente, independente de onde comece o problema, ele termina, na oscilação hormonal. Mas a origem pode ser de N fatores, tá, eu te dei 2. Pode ser o psicológico, né, um trauma psicológico, pode ser, o hormonal direto, né, um problema glandular, pode ser uma má formação de algum órgão, então, que também vai alterar a quantidade hormonal que essa mulher tem, e isso pode levar a essa questão da depressão pós-parto. Beleza? Mas é bem complexo isso. É bem complexo no sentido, tem vários caminhos para se chegar nesse problema. Beleza? Tá bom, obrigada. De nada. Eu conheço alguns casos de depressão pós-parto próximos de mim. E, assim, de pessoas próximas que tiveram esse tipo de complicação. E é tenso demais, porque, assim, a depressão pós-parto, você pode controlar ela, né, só que os efeitos dessa depressão, elas vão existir para o resto da vida, né, cara. Então, uma vez que aquilo ali aconteça, você pode até tentar resgatar o que ficou para trás, mas fica a marca a consequência do processo. Às vezes não para a criança, porque ela ainda não entendeu o processo, ela não é um momento onde ela tá voltada para questões mais fisiológicas do que psicológicas, né. Hum, ela ainda não tem essa capacidade, essa compreensão, mas fica uma relação, eh, fica uma relação fragilizada, fica uma relação, com essa marca, né, da não aceitação, até porque rola muita expectativa, né, por parte da mulher. É óbvio que isso vai variar muito, mas tem a questão da expectativa de maternidade, né, plena, de tipo: eu vou ter a criança, e eu vou ser isso, eu vou projetar aquilo", então eu tenho a expectativa de que tem aquele amor envolvido, aquela relação de ligação que acontece nos primeiros dias, nos primeiros momentos, contatos com o feto, e que não são flores, né. É uma e aí você chega lá, você tá pronta, quer amamentar e não consegue, sente dor, a criança só chora. Os primeiro mês, assim, um mês tenso demais. É óbvio que não são todas as relações, né, todas as relações que eu quero dizer, maternais, né, esse primeiro contato, nem sempre vai ser tão traumático para as pessoas, mas algumas, principalmente aquelas mulheres que são mais novas, que são mães pela primeira vez, sentem muito mais isso, né. E aí vem a questão né, mais uma problemática para a gravidez, na adolescência, né, uma gravidez para um indivíduo que não tem o seu psicológico bem trabalhado, não tem o seu psicológico, a questão emocional amadurecida, né, para conseguir receber essa carga de responsabilidade que é muito grande. Então, se você for parar para analisar isso tudo, a gente vai entrar em aspectos muito filosóficos da coisa, assim, psicológicos do negócio, né. É muito subjetivo. E aqui nesse caso a gente não vai se ater a isso, tá. Então, eu espero que eu tenha respondido aí a Sara, mas vamos dar sequência. Então o hipotálamo, ele produz 2 hormônios, a ocitocina e o ADH. A ocitocina é o hormônio que eu acabei de falar, que vai contribuir na contração uterina. O ADH é o hormônio antidiurético, né, isso o nome ADH.
O hormônio antidiurético é aquele que evita que a gente fique fazendo xixi a todo momento, né? Que você urine a todo momento. Então, a maneira de que você tem que controlar a liberação de líquidos pelo corpo, evitando o processo de desidratação, mas, ao mesmo tempo, quando se libera esse líquido, você está promovendo o processo de excreção, porque eu estou liberando ali excretas nitrogenados, como a amônia, por exemplo, como a ureia, por exemplo, né? Maior quantidade de ureia, no nosso caso, porque nós somos animais ureotélicos, mas outros animais são amoniotélicos, uricotélicos, no caso de ácido úrico. Então, isso a gente vai ver no sistema excretor, tá? Calma aí. Mas eu tenho ali o sistema excretor sendo regulado por um hormônio, que é o ADH. Então, o ADH ele tende a diminuir essa perda de líquidos para que você não diminua, não desidrate, né? E também não diminua demais a quantidade de água na corrente sanguínea, porque o xixi vem de lá, né? Da filtração da água do sangue. Então, se você diminuir demais essa água presente no sangue, o teu volume sanguíneo vai ser menor, a tua pressão sanguínea vai ser menor. Isso vai afetar diretamente o seu sistema circulatório, sobrecarregando ele. Já a hipófise, ela parece uma bolsinha escrotal. Vou até passar a imagem aqui para você ver. Ali, fala para mim se não parece. Parece uma bolsa escrotal, pequenininha na cabeça. E aí ela tem uma parte ventral, uma parte dorsal. Ela é virada, um pedaço é virado para frente, outro pedaço é virado para trás do corpo. A que está virada para frente, a gente vai chamar de adenohipófise. A que está virada para trás, a dorsal, a gente vai chamar de neurohipófise, porque essa neurohipófise, se você olhar, ela é uma projeção do hipotálamo. Então, na real, quando eu falo para você que o hipotálamo produz ocitocina e ADH, ele vai produzir, mas nada fica estocado nele. Vai ficar estocado na neurohipófise, tá? Então, de novo, o hipotálamo produz ADH e ocitocina. Só que ele não estoca lá. Ele estoca onde? Na neurohipófise. Então, a neurohipófise fala. Foi mal te interromper. É porque eu lembro que o ADH atuava numa parte específica do néfron. Só que eu não lembro qual era. A alça de Henle? Ele atua lá na alça de Henle, mas vamos deixar isso para depois, porque isso é sistema excretor, tá? Ah, tá. Mas tá certo. O que eu estava terminando de falar aqui é o seguinte: o ADH e a ocitocina, elas, apesar de serem produzidas no hipotálamo, elas ficam estocadas na neurohipófise. Então, a neurohipófise não produz nada, ela só estoca. Beleza? Então, o hipotálamo produz, a neurohipófise estoca. E a adenohipófise? Aí é a parte mais complicada, né? Eu digo que esse slide aí é o que tem mais informações. Porque são 6 hormônios que a adenohipófise produz. E é mais ou menos isso que vai regular o corpo todo, por isso que a hipófise é chamada de glândula mestra. Bom, então a gente tem, vou falar uma por uma. O STH, que é o hormônio somatotrofina. Somatotrofina porque age nas células somáticas do corpo, tá? Ela é conhecida vulgarmente como GH, que é o hormônio do crescimento. Pessoas que não produzem esse hormônio têm a hipofunção do STH, que a gente vai ter aí como quadro clínico final, o nanismo. São pessoas anãs por falta de hormônio de crescimento. Quem libera demais tem a sua hiperfunção como quadro resultante, o gigantismo. São pessoas que crescem além do normal da espécie. Beleza? Então, esse é o primeiro. O segundo, a gente falou um pouco dele, né? Que é sobre a questão do leite materno, que é a prolactina. Então, a prolactina é o hormônio que estimula a produção e a secreção do leite materno.
Então, ele produz e secreta. Aí, depois vem os dois hormônios sexuais, que é o FSH e o LH. Os dois são sexuais. Então, repara que o ciclo hormonal reprodutivo, ele começa na cabeça. O FSH é o hormônio folículo estimulante. Então, ele estimula a gametogênese. Lembra o que é a gametogênese? No homem, a formação de espermatozoide, que a gente chama de espermatogênese, e na mulher, a formação de óvulo, que a gente chama de ovocitogênese ou ovulogênese. Então, esse é o FSH. O LH é o hormônio luteinizante, ele prepara o corpo para a reprodução, ok? Então, ele vai estimular a produção e liberação dos hormônios sexuais. Na mulher, progesterona e estrogênio, no caso do homem, testosterona. O ACTH é o hormônio adenocorticotrófico. Ele vai estimular as suprarrenais, né? Especificamente o córtex dela. Lembrando que o córtex é a parte superficial de um órgão e a medula é a parte interna de um órgão, né? Então, quando eu falo medula espinhal, estou falando de dentro da espinha. Se eu falo córtex espinhal, estou falando da superfície, né? A parte periférica dessa espinha. E o TSH é aquele que a gente viu eu exemplificando o feedback negativo, né? Então, o TSH é o hormônio tireotrófico, vai estimular a tireoide. Alguma dúvida? No caso da neurohipófise, isso aqui é só recapitulando, porque eu já falei, né? A neurohipófise produz o quê? Você vai me responder? Nada. Ela não produz nada. Mas a gente encontra dois hormônios ali, a ocitocina e o ADH. Da onde vêm esses dois hormônios? Daí do hipotálamo, né? Então, o hipotálamo é que produz, porém, a neurohipófise estoca para futura secreção. Beleza? Muito bem. A ocitocina, como eu disse, é o hormônio do parto, né? Então, ela é que vai provocar as contrações uterinas durante o parto, né? O final da gestação e o parto. Mas vai além disso. A ocitocina, ela também é responsável pelas contrações uterinas nas cólicas menstruais. Então, quem tem cólica menstrual tem, na verdade, a secreção de ocitocina para que esse útero contraia e venha a expelir as placas do endométrio que estão ficando envelhecidas dentro do útero para renovar esse útero. Então não tem jeito, a mulher depois que passa pela menarca, né, ou ela vai parir a criança ou ela vai parir as placas do endométrio que não foram fecundadas para poder renovar o útero. Essa é a ideia. E se ela não faz isso, essa placa do endométrio, ela fica internalizada e ela pode acabar não sendo renovada e fica um tecido envelhecido ali dentro, prejudicando futuramente uma gravidez. Então, antigamente, as mulheres tomavam pílulas anticoncepcionais sem intermitência, né? Tomava as pílulas diretão, não tinha pausa. A pausa serve para você colocar para fora aquele pedaço do útero velho, né? Então, se você não coloca para fora, então a renovação desse tecido é muito lenta. Então, pode chegar um momento que o órgão não tenha mais a mesma eficiência que ele tinha antes. Então, depois de algum tempo, quando os médicos começaram a perceber casos de endometriose aumentando, entre outros problemas de infertilidade da mulher, eles começaram a entender que tomar a pílula anticoncepcional direto, sem intermitência, poderia causar esse tipo de problema. Então, as pílulas anticoncepcionais hoje em dia, elas possuem um período, né, que causa essa intermitência, ou seja, esse período aonde você ou vai estar tomando uma pílula ali com efeito placebo,
que não tem, né, composto químico, não tem hormônio ali inserido naquela cápsula, só tem farinha, para que você então diminua os hormônios sexuais no sangue, e aí você venha a ter o processo de menstruação, e aí poder voltar ao quadro normal de, de hormônios, de reposição hormonal, começando a tomar as pílulas novamente no início do próximo ciclo. Então, isso é um exemplo, tá, dos efeitos aí da pílula. Mas a ocitocina ela não tem só a ver com essa questão da contração do útero ou antes da menstruação e durante, ou no parto. Ele também tem a ver com a questão da dilatação vaginal, né? A mulher ela contrai o útero, mas ela também precisa dilatar a vagina, né? A gente precisa. Na medicina disse que são 10 centímetros no mínimo de dilatação para uma criança conseguir ter passagem, né? Para sair do corpo da mãe. Né? Tem mulheres que atingem mais, e você tem vídeos no YouTube vendo uma mulher gestante caminhando pelos corredores do hospital e expelindo a criança naturalmente, a criança escorrega pelas pernas da mulher. E tem outras que você não consegue ter dilatação de jeito nenhum, porque a quantidade de ocitocina ela é baixa, e muitas vezes o médico tem que introduzir a ocitocina artificialmente na corrente sanguínea da mulher. Foi o caso, inclusive, da minha filha. Né? Ficamos entre 8 e 10 horas de parto com uma dilatação que não saía de 6 centímetros. Para chegar a 10, faltava muito. Então, a ocitocina ela é usada. Só é válido dizer que os médicos, eles demoram a introduzir a ocitocina no corpo da mulher, porque, pensa bem, a ocitocina, ela causa toda aquela dor que você costuma ver no parto, né? Que é uma dor que põe medo em qualquer um. Quando você coloca a artificial no corpo, a dor é pior, porque é uma ocitocina concentrada. É uma ocitocina artificial e concentrada. Ela não é liberada aos poucos, como o corpo faz, conforme você aguenta. Não tem isso, né? Você está colocando uma coisa externa. Então, existem mulheres que podem ter convulsão, inclusive parada cardíaca, utilizando a ocitocina artificial. Então, é óbvio que existe uma dosagem, né, para que isso não aconteça, mas vai depender muito do estresse que aquele corpo está sofrendo, tá? Da quantidade de ocitocina que aquela mulher já liberou e que você não consegue aferir durante o processo do parto. No caso da minha filha, a gente teve que entrar com a ocitocina artificial, né? Mas já assim, nos 45 do segundo tempo. Só para vocês terem uma ideia, tá? Bom, então ela que faz a dilatação vaginal. Só que essa ocitocina, você pensa assim, gente, esse daí esse hormônio é dos infernos, né? Só faz parada tensa. Mas, na verdade, você utiliza muito mais ela do que você imagina, porque durante a excitação, a ocitocina ela é fundamental para a dilatação da vagina para receber o aparelho masculino. Né? Então, uma mulher adulta, né, sem excitação e com excitação, essa excitação ela depende da liberação de ocitocina. Então, a vagina ela dilata durante o processo reprodutivo. Né? Se você pensa numa mulher que não está excitada, uma mulher que está excitada, será que a vagina se comporta da mesma forma? Óbvio que não, tá? Existe uma dilatação, não é só lubrificação, uma dilatação. Essa dilatação, ela não só em diâmetro, em espessura, mas em tamanho da vagina. A vagina cresce, tipo o pênis, sabe? O pênis não cresce em tamanho, em diâmetro, porque enche de sangue. A vagina também, ela cresce internamente, obviamente, né? E em diâmetro também para poder receber esse pênis. Tanto é que se ela não tiver uma boa dilatação, se ela não tiver uma boa excitação, não liberar ocitocina para isso, a penetração vai ficar prejudicada, né? Não só por conta da baixa lubrificação, mas porque ela vai sentir dor, porque ela não dilatou a vagina da maneira como deveria para esse processo reprodutivo. Então, a ocitocina ela também tem a ver com isso, e ela também tem a ver com a contração da musculatura torácica para a liberação do leite materno.
Então, além disso tudo, né, além da contração do útero, além da dilatação da vagina, ela também tem a questão da contração das glândulas mamárias, ajudando no processo de secreção do leite. Por isso que quando a mulher está no trabalho de parto lá normal, né, ela contrai tudo, inclusive as glândulas mamárias, para poder liberar esse leite, e a criança, quando sai, já, perdão, já sair sendo amamentada. Ok? Bom, o segundo hormônio do hipotálamo, né, hipotalâmico, que vai ficar estocado na neurohipófise, é o ADH, que é o hormônio antidiurético. Como eu disse, ele tem a função de diminuir a perda de líquidos. Como é que ele faz isso? Estimulando a sua reabsorção nos rins, beleza? Uma pessoa que tenha problema na produção de ADH, ela não vai conseguir reabsorver a água, né? Ela vai ficar perdendo, perdendo, perdendo. O nome que a gente diz para essa perda excessiva de água, a gente chama de diabetes. Então, se você é uma pessoa que acreditava que diabetes era exclusivamente associada a pessoas com problema de açúcar no sangue, ou seja, nos seus níveis de glicemia, não é isso que acontece, tá? Diabetes é o nome que a gente dá para uma pessoa que tem problemas com diurese, tá? Então, diabetes vem do latim do problema de diurese, ou seja, perda de água excessiva. Se isso tem a ver, se a causa desse problema é o açúcar, aí você tem a diabetes mellitus, é o sangue meloso por conta da quantidade de açúcar nele. Agora, se o cara faz xixi demais porque ele não tem ADH para controlar essa perda de líquidos, a diabetes, ou seja, a diurese dele tem outra origem, que é a origem hormonal. Então a gente tem aqui a diabetes insípidos, tá? Essas são as duas diabetes mais conhecidas que tem. Óbvio que no vestibular cai muito mais a mellitus, que a mellitus você vai falar sobre tipo 1, tipo 2, você vai falar sobre questões genéticas, predisposição genética, ou se é um problema alimentar, tá? São exemplos aí, você vai falar sobre a insulina, dependência de insulina ou não dependência de insulina. Aí é uma coisa. Aqui não. Aqui o cara só não produz ADH. E aí, se ele não produz ADH, ele não controla. Aí você vai falar assim, pô, mas eu não faço ideia do que seja isso. Talvez você saiba, se você costuma beber cerveja, álcool, né? O álcool, ele inibe o ADH. Então, quem bebe cerveja está acostumado já com o efeito da ausência do ADH. E não só com efeito, mas com as consequências provenientes dele. Porque você está lá bebendo álcool, lá cervejinha, pá, bebe, 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 até chegar uma hora que você sente vontade de ir ao banheiro, porque obviamente você está aumentando a quantidade de líquidos ali na tua bexiga. Aí você vai e faz xixi. Só que quando você faz o xixi, o álcool, ele passa pela uretra e ele relaxa o esfíncter da uretra. Então ele fica relaxado e você não consegue mais ter controle sobre ele. E aí você bebe, sei lá, um pouquinho a mais depois e você já está com vontade de ir no banheiro de novo. E você vai ficar fazendo isso. E aí você vai perdendo o líquido. Então você não consegue reabsorver direito esse líquido, o volume sanguíneo diminui, então a tua pressão arterial começa a cair. Então é muito comum que você beba cerveja e algum tempo depois que você começa a fazer xixi direto, você sente sonolência, né? Se você não tiver comido, você pode sentir náuseas, tá um exemplo. Tá? Então são as fases iniciais da embriaguez, são essas. E isso também acontece com um cara que tem problema de falta de ADH. Né? Então é um cara que vai ter sonolência direto, pressão arterial vai cair direto, isso pode ser um problema hipotalâmico, isso pode ser um problema hipofisário, ok?
Muito bem. A questão dos desmaios também, né? Que se teu metabolismo está diminuindo, se tua pressão arterial está diminuindo, desmaio é comum. São pessoas que desmaiam do nada, né? Assim, por conta da baixa de ADH. Então, fazer xixi demais é um sintoma clínico. Pode ser um sintoma clínico para problema hormonal, pode ser um sintoma clínico para uma infecção urinária. Então, tudo isso aí está dentro desse quadro sintomático aí que a gente está falando, tá? O ADH também é chamado de vasopressina, ok? E ele tem um efeito ali de vasoconstrictor dos vasos sanguíneos, o que eleva a pressão sanguínea nessas regiões, né? E essa elevação da pressão sanguínea, ela vai contribuir para a reabsorção de água, evitando o processo de desidratação. Muito bem. Bom, aqui a gente vai para a tireoide, e eu basicamente falei das glândulas da cabeça, repararam? Eu falei da pineal, do hipotálamo e da hipófise, que é a maior, e agora eu vou sair um pouquinho da região facial para ali pescoço, né, base do pescoço, e é aí que a gente vai parar hoje. Tá? Eu não vou continuar as outras, porque eu vou conjugar essa aula com a aula de taxonomia da quinta-feira, porque é uma aula muito densa. E aí, seguinte, para finalizar essa etapa de hoje, a glândula tireoide, ela tem 3 hormônios que eu falei, né? 2 deles eu já tinha citado antes para explicar feedback negativo, que é o T3 e o T4. O T3 é a triiodotironina, e a T4 é a tetraiodotironina, também conhecida como tiroxina. Tá? Pensa que aquela que tem mais ganha o apelido tiroxina, tá? E a que tem menos é a triiodotironina. A diferença entre as duas é a quantidade de iodo presente na molécula. Então, uma tem 4, outra tem 3, né? E levando em consideração que o iodo é o cofator para a formação desse hormônio. E queria lembrar também que o iodo está muito presente em comidas marinhas. Então, o iodo ele é muito rico no ambiente marinho. Então, peixes, crustáceos são alimentos ricos em iodo, para a gente poder conseguir manter essas taxas constantes no sangue. A calcitonina é o hormônio que faz a mineralização dos ossos. Então, ela pega o cálcio que está no sangue, né, da absorção que você fez, na digestão que você fez lá, e está no sangue, e vai mineralizar os ossos. Ele pega do sangue e joga no osso. Tá? Ele vai ser estimulado pela ação osteoblástica. São aquelas células jovens do osso que eu já falei na aula de histologia. Tudo bem? Sim ou não? Bom, aí, Sim. beleza. A partir daí, a gente vai ver as doenças associadas a esse treco aqui. E aí eu vou deixar para falar isso na aula de quinta-feira. Então, por exemplo, só dando um feedback. Aqui tem a tireoide, o posicionamento da tireoide, né? Então, ela está bem próximo da porção inicial da traqueia. E são 2 lobos, né? E aí, a partir dela, a gente tem alguns problemas, né? A gente tem a hipofunção, que é o hipotiroidismo, a gente tem a hiperfunção, que é o hipertiroidismo, beleza? E então eu quero falar um pouco melhor, porque tem muita coisa para abordar essa parte. E aí eu conjugo, como a aula de quinta-feira é uma aula mais tranquila, de taxonomia, eu conjugo as 2 partes, eu termino essa e faço a de taxonomia junto, tá? Então, uma aula mega importante e é a última aula desse mês, né? A gente vai ter 2 semanas de recesso. Beleza? Alguém quer falar alguma coisa? Quer tirar alguma dúvida? Diga. Não, pode falar, Sara. Não, fala aí, fala aí.
E no caso de pessoas que têm acne por conta de excesso de hormônio, seria quais? Como que isso acontece? Boa pergunta. Então, os hormônios que tendem a levar a acúmulo de acne são os hormônios sexuais. Então, são oriundos aí no caso da mulher, de, de estrogênio, tá? E no caso do homem, da testosterona. Então, são esses hormônios que elevam muito a nossa taxa metabólica, e isso faz com que a gente tenha um maior aumento das nossas glândulas sebáceas. Daí essas glândulas sebáceas, elas são conjugadas a esse processo de formação de acne, né? A acne ela tem muito essa inflamação das glândulas sebáceas. E aí começa a formar gordura, inflamar essa gordura, formando aquelas erupções que a gente tem na pele. Inclusive, você já deve ter escutado pessoas falando assim, pessoa que tem muita acne é a pessoa que é muito fértil, muito, sei lá, jovem tem muito isso, né? Porque está na puberdade, porque tem excesso de hormônio. Então, são esses hormônios aí, no caso da família dos estrógenos na mulher, e, e no caso do homem, a família dos hormônios andrógenos, no caso o principal é a testosterona, e esses caras é que vão estimular absurdamente a produção dessas glândulas, e isso pode levar a essa inflamação, essas erupções, causando a acne. Tá? Mas não é estrito disso, tá, Inara? Podem ser outros problemas. Pode ser um problema tireoidiano, está sendo, porque a gente sabe que a tireoide produz FSH e LH, então LH pode estar estimulando muito hormônios sexuais, fazendo com que você tenha essa proeminência maior de acne, tá? Então pode ser um problema tireoidiano, um hipertireoidismo, pode, enfim, tem N fatores que podem ser. Tá? Você pode também estar. O próprio ato de ficar tirando as espinhas pode estar aumentando a inflamação facial dessas glândulas naquela região, fazendo com que porque você entope uma região, a acne, muitas vezes ela está entupida pela inflamação de uma glândula, então as outras ao redor acabam sendo estimuladas a crescer também, a se desenvolver também, para poder você ter uma outra válvula de escape dessa secreção gordurosa. Então, o próprio comportamento do indivíduo pode estar levando a uma propensão ainda maior. Então, vai ter uma série de características internas aí para poder explicar isso, tá? Inclusive, pessoas que têm pele mais oleosa, então isso pode ser traço genético do indivíduo que já tem as suas glândulas sebáceas mais proeminentes, né, mais envolvidas do que outros indivíduos. Então, tem uma série de coisas, mas os hormônios diretos são os hormônios sexuais. Vale lembrar que o uso de pílula, eu já esqueci de uma parte importante, a pílula anticoncepcional também pode estar atrelada, a alimentação também pode estar atrelada a, a um aparecimento de acne, inclusive em pessoas que não estão na puberdade. Então, você vê o cara aí de 30 anos, de 40 anos, que desenvolve acne que não está no período normal disso, né? Isso pode ser um medicamento, uma alimentação diferenciada, né? O estresse também leva ao aparecimento de acne, né? Porque aumenta demais o metabolismo. Um trauma também pode fazer isso, trauma que eu digo psicológico. Então, são questões que levam ao aparecimento dessas erupções dérmicas aí que a gente tem. Claro. Sim, obrigada. Vai, Sara, arrebenta aí, manda para mim. Então, eu ia perguntar se tem relação entre a cafeína e o ADH, porque, por exemplo, o Engov, essas coisas geralmente têm cafeína, né? A composição. Se tem relação entre a ADH e a cafeína, é isso? Isso. Você falou que, peraí, só finaliza para mim o que você tinha dito aí, explicando o quê, que eu não entendi. Não, que, por exemplo, o Engov tem cafeína, né, como base para fazer. Então, a cafeína, ela acelera o nosso metabolismo, né? Ela aumenta a pressão arterial, ela induz a isso. Então, se você tem
a elevação, tá, da pressão arterial estimulada pela cafeína, isso faz com que você tenha mais filtração do glomérulo renal, filtrando esse sangue. Então, a gente aumenta a diurese. Então, a relação aí, deixa eu ver se eu peguei a tua pergunta. Você pediu para falar a relação entre o ADH e a cafeína. Então, a relação que você tem do ADH com a cafeína, ela tende a ser... eu não tenho uma relação direta, tá? Não é que ela iniba o ADH, mas por conta da pressão arterial ser elevada por conta dos níveis de cafeína, você acaba tendo uma eficiência diminuída do ADH por conta do excesso de cafeína. Então, quanto mais cafeína eu introduzo no meu corpo, eu vou sentir menos os efeitos do ADH, o ADH consegue controlar menos, porque a pressão arterial é elevada, o volume de sangue bombeado vai ser maior, a filtração vai ser maior, eu acabo eliminando mais água, porque não tem tempo hábil para esse ADH conseguir fazer a reabsorção da água no corpo. A cafeína vai servir tanto nesse processo de eliminação de líquidos pelo sistema excretor, como pelo sistema digestivo. Porque quando você eleva a cafeína no corpo, você tende a eliminar um pouco mais de mais água através do xixi, né, através do sistema excretor, mas você também estimula a eliminação de água através das fezes, da evacuação. Então você vai ver muitas pessoas sinalizando para você que o excesso de café na questão ali na dieta alimentar delas pode contribuir, por exemplo, para a evacuação. Então, faz com que as pessoas tenham mais facilidade para ir ao banheiro, por exemplo, justamente porque está aumentando demais a pressão arterial. E aí, quando aumenta a pressão arterial, galera, a primeira coisa que o nosso corpo quer fazer é tentar diminuir essa pressão, porque a pressão arterial alta é perigoso, né? É perigosa. Então, como é que eu faço para diminuir a pressão arterial? Perdendo líquido. E onde que eu posso perder líquido? Ou xixi ou cocô, né? Então, óbvio, diurese também, tá? Eu estou sendo simplório, mas é óbvio que não é só isso. Eu estou falando as principais formas. Então, colocar líquido para fora através da urina e através da evacuação são as formas mais simples. Então, a cafeína está muito atrelada a isso. Tá? Tem pessoas, inclusive, que falam que a cafeína ajuda a emagrecer. Não sei se vocês já ouviram falar isso. Mas ela ajuda a emagrecer, entre aspas, não é porque ela está gastando as gotas de gordura lá no tecido adiposo. É porque ela está aumentando o metabolismo, é óbvio. Se você estiver em jejum, ela vai aumentar, ela vai fazer com que a tua gliconeogênese ela seja mais rápida. Mas ela vai perder líquido a princípio. Então, você vai perder líquido através de urina e fezes, e aí pode ter uma sensação de emagrecimento mais rápido, digamos assim. Tá? Então, essa relação. Mas não existe nada direto, pelo menos não que eu saiba, não sei que vocês tragam, olha, foi descoberto tal coisa. Mas não existe uma correlação direta entre o ADH e a cafeína. Existe indiretamente por conta do sistema circulatório. Foi, Sara. Foi. Só mais uma coisa, tem relação do cortisol com a melatonina de feedback? Então, essa tua pergunta é linda, tá? Na real, não tem o feedback. O que acontece é direto entre os dois, não tem. O cortisol é quem manda. Então, assim, digamos, se eu tô com o cortisol muito alto, mas eu tô num ambiente escuro que está produzindo melatonina, a melatonina não tem vez enquanto o cortisol estiver presente. Então, eu vou permanecer acordado, digamos que eu tô numa selva, tá tudo escuro. Mas o meu nível de cortisol tá alto, mesmo que esteja escuro. Então, eu tô sem sono no ambiente que está escuro. Beleza? Agora, digamos que o nível de cortisol diminua, e eu estou no ambiente escuro, aí a melatonina está presente, aí eu vou adormecer. Então, não existe uma relação direta entre os dois. Existe que o cortisol mantém o organismo ativo, né? A melatonina, ela vai fazer aquele processo de
exaustão do corpo. Então, às vezes, eu estou num ambiente claro, eu não estou aguentando mais de sono, porque a melatonina ela está muito presente, ela está muito forte. Então, elas competem, mas por conta de uma como que eu posso dizer, de um instinto de proteção, de um instinto de sobrevivência, o cortisol ele acaba prevalecendo. É por isso que a gente morre de sono, né? As pessoas não sabem, mas você privar o indivíduo de sono por muito tempo leva a uma exaustão tão grande que pode, inclusive, levar a uma parada cardíaca, uma convulsão e a morte. Justamente por conta do excesso de cortisol no corpo. Mas não existe uma relação direta se aumenta cortisol, diminui melatonina ou vice-versa. Não existe isso. Ah, tá, entendi. Mas os dois fazem parte do ciclo circadiano, né? Os dois, isso. Eles estão ali atrelados ao ciclo circadiano, mas eles meio que competem dentro desse contexto para que o corpo consiga fazer as duas coisas. É porque, assim, o sono, ele é muito importante, mas a sobrevivência também, né? Então, se eu estou numa selva e eu estou vendo que eu vou ser atacado por um animal, né? E eu, ao mesmo tempo, tenho que dormir, você tem que fazer uma escolha. Qual a escolha que você faz? Então, eu acho que, no caso, sobreviver, né, e fugir do animal, ou competir, brigar com ele, e aí ter um momento de paz, ela é primordial, né? Ela é essencial. Então, o sono ele fica em segundo plano. Então, a melatonina ela não consegue competir diretamente com o cortisol por conta desse mecanismo de sobrevivência. Mas, digamos que você não tenha condições de dormir porque esse período de sobrevivência ele é prolongado, aí leva à morte, ou tende a isso. Então, as duas são fundamentais, mas elas não têm correlação direta. É isso. Ah, entendi. Obrigada. Nada. Alguém mais tem alguma dúvida? Beleza, então, meninas. Até quinta-feira. Um beijo enorme para vocês. Valeu.